Muito bem, vamos falar sobre imposto de renda aqui no programa Militão e Militão. Está conosco um especialista, o contador Jaime Cardoso, da Vitória Consultores, que veio abordar esse assunto com a gente para ver tudo o que tem de novo e o que tem de armadilha nessa história. Como vai, Jaime? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e com vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você pela presença. E aí, Jaime, mudou o governo, muita gente se assusta, né? Será que o imposto de renda vai complicar a minha vida, não é isso? E aí? Imposto de renda, pessoa física sempre é cheio de armadilhas, né? Tem que se tomar muito cuidado. Não é de hoje, não é por conta desse governo, né? Mas é obviamente que o governo novo, ele sempre entra com a finalidade de fazer um levantamento de caixa para suprir as despesas que já foram contraídas pelo governo anterior. Então, muita armadilha tem, e nesse imposto de renda pessoa física já nesse ano também teremos, né? Vamos falar. O que é preciso destacar agora? Bom, primeiramente temos aí uma mudança no prazo, né? A Receita Federal, ela vai soltar o sistema e a liberação para início das declarações de imposto de renda a partir de 15 de março. E estendeu o prazo até 31 de maio. Então é uma novidade já em relação ao ano anterior. Também temos uma novidade com relação à restituição por PIX, né? Então, aquele contribuinte que optar em receber a sua restituição por PIX, ele entra numa lista de prioridade para receber antecipadamente também. Opa, mas então todo mundo vai optar? Possivelmente sim, né? Hoje até uma situação que a gente parece que ninguém mais tem dinheiro na carteira, né? Todo mundo só faz transferência eletrônica, cartão de crédito, cartão de débito, né? E acho que o governo está na mesma situação, então faz o pagamento pelo PIX. Viu que é fácil, que é bom, né? Com certeza, facilita para todos, né? Mas sempre, apesar de facilitar, sempre tem aquela questão do meio eletrônico, né? Então hoje, uma das armadilhas até do imposto de renda da pessoa física é justamente as informações eletrônicas que o governo já tem à sua disposição. Então, Marcelo, só para você ter uma ideia, o pico de trabalho das empresas de contabilidade é o mês de fevereiro. Porque em fevereiro é um período em que nós estamos acumulados de trabalho, fazendo obrigações acessórias das empresas para abastecer a base de dados da Receita Federal. Então, uma novidade também nesse ano da declaração de imposto de renda é a declaração pré-preenchida. Ela já existia nos anos anteriores. O que é isso? Mas esse ano ela vem carregada de novidades, tá? Então, pré-preenchido significa que eles quase estão fazendo a declaração por nós, né? Exatamente, está mais ou menos dessa forma. Então, a declaração pré-preenchida, o contribuinte ele consegue entrar com o certificado digital dele na base de dados da Receita Federal, no programa Meu Imposto de Renda, né? Imposto de Renda. É um aplicativo do governo federal. E lá ele baixa com o certificado digital dele a declaração pré-preenchida. Ela vem quase pronta, né? É claro que tem vários ajustes na declaração que muitas vezes depende do acompanhamento de um profissional para finalizar aquela informação. Mas dentro dessa correria das empresas de contabilidade, para você ter uma ideia, o que já vai estar abastecido nessa declaração pré-preenchida da Receita Federal, nós temos, por exemplo, a DMED, que é uma declaração que nós entregamos agora. Como nós sabemos, despesas médicas são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda. Então, o governo já tem essas informações que clínicas médicas, médicos, pessoas jurídicas, hospitais, planos de saúde já informaram para a Receita Federal a despesa que cada contribuinte, pessoa física, teve com essas despesas médicas, né? Então, que coisa, hein? Isso já vai vir pré-preenchido na declaração de imposto de renda desse contribuinte também. Mas pode contestar? Pode, claro. Se houver lá um lançamento de uma despesa que porventura não seja sua, né, obviamente que você pode contestar ou até, vamos dizer assim, deixe de utilizá-la, porque para a Receita Federal você não utilizar ela é melhor ainda, porque você vai aumentar a tua base de cálculo de imposto de renda, consequentemente o valor do imposto de renda a pagar também. E os dados bancários já vêm também? Os dados bancários também já vão ser importados na declaração pré-preenchida, né? Dados de conta corrente, conta poupança, fundos de investimento, né? Então isso tudo já vai vir também na declaração pré-preenchida. Dentro também dessas informações, né, nós temos lá a DIMOB, né? A DIMOB é uma declaração que as imobiliárias e as construtoras e também cartórios são obrigados a informar. Então a Receita Federal já está abastecida com essa informação também. Quanto o contribuinte pagou de aluguel,
quanto o contribuinte recebeu de aluguel, se ele adquiriu algum imóvel, né? Se ele adquiriu algum imóvel na planta de alguma construtora, de uma loteadora, também já estará informado lá para a Receita Federal. Tinha gente que omitia isso quando ia? Sim, era muito comum, né? O contribuinte ir pagando mensalmente, por exemplo, uma compra de um terreno, que ele pagava lá em 60 parcelas, e a hora que ele terminava de pagar, é que ele falava, agora eu vou lançar na minha declaração de imposto de renda esse terreno, porque vai ser registrada a escritura. Ele entendia que ali era o momento dele oficializar isso na declaração de imposto de renda. Mas não, você já tem que ir declarando. Imposto de renda, a gente sempre fala, é regime de caixa. Então, ou seja, conforme você vai pagando, conforme você vai recebendo, você já vai declarando na declaração. Nossa, não é brincadeira, não. Por isso que é importante, a gente sempre fala isso quando a gente vem até aqui, que a declaração ela tem que ser preparada durante o ano calendário, né? Então, essa declaração agora, que está vencendo a entrega a partir de 15 de março até 31 de maio, é referente a dados de 2022. Então, o contribuinte já tem que vir preparando essas informações desde o dia 1º de janeiro de 2022 até agora, né? Já deveria estar com tudo prontinho para preparar a declaração. Agora, para o bem do contribuinte, não houve nada, não houve a mudança da tabela do imposto de renda, isso nada, né? A tabela tem uma boa notícia para o contribuinte, mas com relação à tabela de imposto de renda ainda não. Tem uma mudança na legislação aí, onde o contribuinte pode optar por uma isenção já mensal, né, a partir do mês de maio de 2023. Ele vai ter direito a uma isenção, tem que tomar um cuidadozinho ali, porque tem uma pegadinha nisso também, que uma vez que você opta por essa isenção, ou seja, como se você estivesse ampliando a isenção que hoje é de 1.903 para 2.500 e pouquinho. Só que aí você é como se estivesse já tomando ali uma decisão de, na sua declaração de imposto de renda, você fazer a declaração simplificada. Você estaria abrindo mão de deduzir despesas médicas, despesa com instrução, dependentes, previdência social. Então tem uma pegadinha aí também. É bom e é ruim. É bom e é ruim. Agora, a novidade positiva para o contribuinte é aquele contribuinte que recebe pensão alimentícia. Então, a Receita Federal foi obrigada, né, por meio de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a engolir, ela foi obrigada a engolir que o recebimento de pensão alimentícia é isento e não tributável. Opa! Então, aquele contribuinte que recebe pensão alimentícia, nessa declaração já ele já pode declarar como rendimento isento e não tributável. Jaime Cardoso, muito obrigado pelas informações, grande abraço para você. Um abraço a todos, obrigado. Preste atenção nessa dica. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Mais que satisfação profissional, supere suas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, a Unifil é a universidade que te ajuda a crescer e constrói com você o seu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. Muito bem, estamos com o Aldemar Mascarenhas aqui no programa Militão e Militão para conversar sobre o Brasil, sobre o Paraná e Londrina. Como vai, Aldemar?
Boa noite ao senhor e à senhora que estão em casa. Boa noite, Marcelo. Eu estou bem. E você? Muito bem. A toda? Graças a Deus. Vamos falar de notícia ruim, aumento da gasolina. Pois é a primeira notícia ruim que acontece, que vai mexer com todo o contexto da economia do país. A inflação já está a níveis de galope. Você vai no supermercado hoje, rapaz, com R$300 você não compra nada, absolutamente. Nem fruta, aquelas frutas tradicionais que você normalmente usa na sua casa, no seu cotidiano, você não consegue comprar, entendeu? Os preços estão exacerbados dentro dos supermercados. A cesta básica deve ter tido um acréscimo aí bem superior à inflação, porque só sente isso quem vai ao mercado e sabe o preço hoje que a dona de casa está fazendo, se virando dentro do supermercado para levar produtos bons para casa e a preços razoáveis, porque não existe, está muito difícil. A inflação voltando, gasolina subindo, é um indicador de que ela poderá chegar a R$7 o litro. E aí, Marcelo, eu fico assim pensando, esse governo que assumiu, prometeu tanta coisa e está fazendo tudo ao contrário, né? Segundo o interesse da sociedade. Era picanha para todo mundo, os caras não estão comendo nem carne de pescoço. É verdade, que é verdade. Não está dando para comer nem carne de pescoço. A gasolina era para se manter, quer dizer, o egoísmo dos estados já começou. Voltaram a tributar e o próprio governo federal voltou a tributar o combustível, que é o elo, né, que faz movimentar a economia e tudo mais. Então, eu fico apreensivo com o nosso futuro. O carnaval já se foi. Será que agora vai para frente? Porque o Brasil diz que é assim, né? Tudo começa depois do carnaval, né? Não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Agora eu quero ver. Agora uma coisa está muito claro para mim. Aumentar 16 ministérios, vai ter que tirar dinheiro de algum lugar, Marcelo, para tampar esse rombo todo aí de gasto. Do nosso bolso. Do nosso bolso. Porque aí diz que já vão tributar, já estão pensando em criar mais impostos na cadeia de tributos do país. Onerar mais o cidadão, onerar mais as empresas. Para quê? Para o privilégio de compromissos políticos partidários que, na minha avaliação, não é dessa forma que se administra um país que quer crescer, que quer sair de um estágio um tanto quanto ainda, né, devagar, né? Porque nós não somos um país de primeiro mundo. Nós somos um país intermediário. Nós nunca vamos sair dessa condição com esses gestores que aí estão. Infelizmente. As pessoas precisam acordar. O Brasil precisa passar por um processo de mudança estrutural, de pessoas comprometidas com o desenvolvimento da nação, de pessoas que não pensam no seu próprio ego, de pessoas que querem uma nação crescente, uma nação para frente, administrações corretas, transparentes, né? Que resgate a confiança do seu povo em relação a esses atuais governos. Porque até agora é só decepção. A Gleisi Hoffmann, a deputada Gleisi Hoffmann, disse que não tem problema aumentar a gasolina, que o pobre não tem carro. Você concorda com isso? Essa deputada, cada vez que ela abre a boca, ela comete esses vesperos todos, né? Infelizmente, ela não está sendo... Não sei por que o povo continua votando nessa deputada. Porque, infelizmente, eu acho que... Engraçado, né? Ela era senadora, virou deputada, igual aquele lá do Rio de Janeiro, né? Que era senador, também virou deputado, que me parece que é namorado dela. Os iguais sempre se juntam, né? E cada vez que ela fala é igual o presidente da República, né? Abriu a boca, afasta mais o investidor do Brasil. Desvaloriza cada um monte de vez, empresa. Você não viu as empresas como estão desvalorizando? A Petrobras, o prejuízo que está tendo aí? Gente, pelo amor de Deus, vamos amar a nossa pátria. Parece até que é um capricho nosso aqui, mas é que a gente luta na iniciativa privada para manter os empregos. Marcelo, não está fácil manter os empregos nas pequenas empresas. Está difícil demais. Esse negócio da internet aí, que virou moda no mundo, está destruindo a cadeia de emprego no país e no mundo. É preciso haver um regulador. Porque da forma como está aí, daqui a pouco você vai ser um homem, vai desumanizar a humanidade. É verdade. As pessoas não vão se falar mais, vai falar só com a máquina, com o robô. Coisa de louco, hein? São coisas que nos traz muita apreensão
e eu fico realmente do lado de cá preocupado com tudo isso que está acontecendo. Eu torço, não sou contra, torço para que o governo Lula dê certo, mas da maneira que está sendo conduzido, com os privilégios, com os interesses, que não são em torno do desenvolvimento do país, ao contrário, interesse de grupos, o Brasil vai piorar. Vai piorar. Isso é bíblico. E nós temos que orar muito, pedir a Deus que nos guarneça, que nos dê a suficiência da presença dEle, para que nós possamos continuar altivos e esperançosos nesse nosso país. Com tudo isso, como estão as loterias? As loterias estão no mesmo ritmo que está o atual governo. Devagar. Diminuindo a cada dia, né? Ações da Caixa Econômica insuficientes para restabelecer o negócio. Nós temos brigado diretamente com eles, mas é aquela coisa, é reunião e promessa, de concreto absolutamente nada. Então nós precisamos mudar, nós precisamos fazer esse país andar, inclusive no setor que eu atuo, que é o setor das loterias da Caixa Econômica Federal. As loterias que mais pagam prêmio no Brasil, mas deveriam melhorar, principalmente a presença de público dentro das lotéricas. Ser estimulado. Que com os aplicativos estão nos tirando esse público de dentro da nossa loja, Marcelo. Estão nos tirando o nosso público. Isso é culpa de quem? Da Caixa, que faz concorrência com a sua própria rede. Na medida que ela vende loteria pelo online, pela internet, ela está fazendo concorrência com a sua própria rede física, que gera emprego, que gera renda, e faz o lado social, que é o que a Caixa deveria fazer como banco social do país. E, infelizmente, isso não está acontecendo. Só falta daqui a pouco ter bolão online. Esse bolão online é um grande debate que nós estamos tendo dentro da Caixa. Eu, como representante da categoria, eu sou peremptoriamente contra. Nós passamos por um momento muito difícil no país e em todos os setores. É preciso aguardar um pouco. Não sou contra a internet, que é um caminho sem volta. Mas é preciso fazer com segurança, entendeu? Porque a Caixa é assim, você faz a coisa, se deu certo, muito bem, se não deu, já está feito, não tem mais o que fazer. Não é assim. Eles têm responsabilidade com essa rede, com o equilíbrio econômico dela. E nós temos que trabalhar conjuntamente para chegar ao melhor resultado. É assim que nós temos trabalhado e tem dado certo até aqui. Agora, da forma como eles estão querendo fazer, nós não concordamos. Não concordamos mesmo. Porque hoje, se eu estou com dificuldade de ter o cliente na loja física para vender o bilhete, vender outros produtos, e amanhã com esse bolão, o cara não vai vir mais na minha loja. Eu vou vender o bilhete para quem? Que é um produto perecível. Se eu não vender, eu sou obrigado a jogar com aquele jogo. E a Caixa não tem nenhuma providência no sentido de minorar esse problema. Então ela está falhando demais, na minha opinião. Ela precisa dialogar mais com a categoria que representa a rede, com os sindicatos e federação, porque da forma que está, nós não estamos satisfeitos. Grande abraço, Ademar. Uma boa noite, muito obrigado, gente. Fiquem na graça. Preste atenção nessa dica. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Mais que satisfação profissional, supere suas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, a Unifil é a universidade que te ajuda a crescer e constrói com você o seu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Já já voltamos. Procurando escola de inglês? Escolhi praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira.
Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. Vamos falar sobre sucessão familiar aqui no programa Militão e Militão, hoje com um convidado especial, que é o Marcelo Scandelar, filho do Otávio Scandelar. Marcelo é administrador de empresa, experiente, atuante aqui em Londrina, está conosco. Como vai, Marcelo? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. E tranquilo? Você? Tranquilo. Hoje temos a nobre missão de substituir nosso pai. Ele vem abordando aqui com vocês o tema sucessão familiar. Exato. E seguindo nessa linha... Eu estou nessa fase de pai de 2 crianças, a Jordana de 11 e o Otávio de 9. Então eu vou abordar um pouco essa fase da sucessão familiar, onde a gente tem filhos nessa fase de idade. 2 filhos, que maravilha. 2 filhos. E eu venho aqui trazer para vocês uma frase que eu li e achei interessante e pertinente, que fala o seguinte: criar uma criança é fácil, basta satisfazer-lhe as vontades, educar é trabalhoso. Essa frase foi dita pelo Issam Itiba. Opa, o famoso Issam Itiba. Exatamente. A gente não está aqui querendo causar remorso, culpa ou lamentação, mas sim uma reflexão, para que a gente coloque no radar essas situações e veja possíveis correções de rota se necessário for. Então, dentro dessa linha de pensamento, eu vou relatar para vocês uma cena que aconteceu hoje cedo. Estávamos nós 4 reunidos, eu, a Jaqueline, a Jordana e o Otávio. Jaqueline é a esposa. É a esposa. A mãe. Exatamente. E aí o Otávio começou a dizer o seguinte: eu não vou comer ovo. A mãe tinha feito um omelete. Aí eu falei: filho, você vai comer ovo? Aí ele falou: não, eu não vou comer, eu não vou comer, eu não vou comer. Aí eu falei: não, você vai comer ovo. E fechei a cara. E aí o pensamento se desviou, porque eu estava preocupado aqui com a nossa entrevista, estava pensando que a gente tem que falar coisas com conteúdo para a sua nobre plateia, senão não vale a pena falar aquilo que não vai acrescentar algo para eles, né? E aí eu subi, terminei o café da manhã, escovei os dentes. No que eu estou chegando no trabalho, eu pensei: puxa vida, eu não lembro se ele comeu ovo ou não. Mudou o pensamento e isso me causou um certo remorso, uma sensação de não estar atento a esses pequenos detalhes. Isso que é comum em muitos pais hoje em dia, que a gente se dedica muito ao trabalho, aquela vida corrida, aquela coisa toda, e aí depois você tenta compensar esse sentimento de remorso com permissividade. E aí ficam aquelas crianças sem limites, aquelas crianças que a gente deixa fazer tudo. E esse é um erro que eu venho aqui comentar com vocês. A gente impor os limites que devem ser respeitados pelas crianças. Uma das coisas que os pais acabam compensando essa falta de tempo, essa falta de atenção, é permitir as crianças nos seus eletrônicos. É comum esses dias, a gente está em praça de alimentação ou restaurante, a gente vê uma criança do início ao fim da refeição vendo uma tela, ou um tablet, ou um celular. Isso daí... Bastante comum. Bastante comum. Inclusive, uma crítica ainda maior aqui, aqueles que deixam o volume alto, que incomoda a mesa ao lado, não fazendo com que a pessoa tenha ali um momento agradável, já que aquele barulho de desenho, essa coisa toda atrapalha os vizinhos. E aí o pai e a mãe deixam a criança na sua telinha, ela está lá entretida, ela está lá muito bem quietinha, não está dando trabalho, mas quais as consequências disso? Olha só, eu fui pesquisar. Crianças que têm um excesso de eletrônicos, elas têm déficit de atenção, elas podem ter atrasos cognitivos, elas podem ter distúrbios de aprendizado, elas podem ter aumento da impulsividade, podem ter problemas com obesidade, ansiedade e agressividade. Alguns que a gente sabe que a lista ainda vai mais um pouco adiante. E isso aqui é nítido, principalmente nas crianças. A gente vê que quando o dia que ela fica com mais presença de eletrônico na sua vida, esses fatores que eu acabei de citar, que essas consequências acontecem, se manifestam nitidamente. Então, papai e mamãe,
prestar atenção nessa questão da imposição de limites e não compensar também a nossa falta de dedicação, que às vezes acontece, com essa permissividade. Esse daí é um assunto que eu gostaria de abordar. Um outro assunto é com relação a muitos pais que falam assim, eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Tem bastante, é verdade. E eles falam... Pela dificuldade, principalmente, né? Exato. E aí eles falam isso e realmente poupam os filhos de certas situações que eles passaram no intuito de fazer o bem para a criança, mas na realidade a consequência é ao contrário. Ela acaba fazendo com que, mais ou menos como a borboletinha, quando a pessoa vai com uma tesoura e corta o casulo e não deixa ela sair e arrebentar o casulo sozinha com as suas próprias forças. O que acontece? Nasce uma borboleta com asinha ainda sem preparação, ainda sem força para voar. Então, o pai não pode fazer isso. Aí eu venho agora citar um exemplo da filha, da Jordana. Esses dias ela mudou de escola. Ela ficou toda a sua início de idade escolar até agora numa escolinha. Agora mudou. E aí ela mudou para outra. E a outra é maior. E aí eu me lembro que aconteceu isso comigo também na minha infância. E foi uma situação bem... um baque. Foi um baque. E eu não quis falar isso para ela também não ficar com ansiedade com relação a isso, mas fiquei monitorando essa situação e um dia ela chegou para mim e falou, nossa pai, estou tão feliz, as minhas amiguinhas novas estão me recebendo bem, só que eu estou com um problema, porque tem agora que formar um grupo para desenvolver um projeto de ciências e uma determinada quantidade de meninas me chamou para participar do grupinho delas, só que eu quero participar do outro grupinho. Aí eu na hora já quis, aquela ânsia do pai de querer resolver o problema do filho. Mas eu falei, filha, pensa, analisa a situação, veja a saída que te parece melhor e decida e escolha essa saída. Eu não quis intrometer na decisão dela. Deixou para ela mesmo. E na hora pensei, essa é uma daquelas situações em que a gente tem que deixar o filho decidir, deixar ele arrebentar o casulo sozinho para que depois lá na frente a gente não tenha aquelas crianças com tantos problemas mais que a gente sabe que existem por aí, né? Ou seja, então, ela decide e aguenta consequências. Exatamente. Então era isso que eu tinha para trazer hoje, Marcelo. Tantos outros assuntos que a gente pode abordar que numa outra oportunidade também traremos aqui. Mas gostei da experiência prática aí do pai mesmo falando. Exatamente. Muito bem, Marcelo Scandelay. Aliás, o Otávio semana que vem estará de volta aqui com a gente nessa sessão. Você vê que o pai fala, o filho também fala bem, hein? Não é brincadeira, né? Obrigado. Vamos só lembrar, a Jordana tem? 11 anos. E o Otávio, que já esteve aqui com a gente? Já. O Otávio também é outro que fala muito bem, esteve conosco aqui falando. É isso aí. Muito obrigado, grande abraço, até a próxima. Até. Boa noite para todos.